Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Neemias e aqui no capítulo 1, Neemias relata que no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. No versículo 4 ele diz: quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E no capítulo 2 ele diz: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Ocorre que você mesmo pode verificar aí, né? O mês de Quisleu corresponde aos meses de novembro e dezembro, e o mês de Nisan corresponde aos meses de março e abril. Isso significa que Neemias foi atendido na oração dele cerca de 3 ou 4 meses depois daquela oração de vários dias que ele fez. Quanto tempo demora para uma oração ser respondida? Creio que isso depende de vários fatores, mas o principal deles é a vontade de Deus. Depende da vontade de Deus. Eu sei que sou clichê, mas é de acordo com o tempo de Deus. Depende da necessidade, depende sobretudo da sabedoria, do querer de Deus. É de acordo com o tempo de Deus. Na Bíblia a gente tem outros exemplos de pessoas atendidas meses depois também, como Ana, mãe do profeta Samuel, né, que foi atendida meses depois daquela oração contrita que ela fez no templo. Temos exemplos de orações respondidas anos depois, como o caso lá dos filhos de Israel, no Êxodo, quando clamaram a Deus por ocasião da escravidão. Moisés só esteve pronto para ser o libertador deles décadas depois, né? E temos orações respondidas no mesmo dia, na mesma hora. Então isso depende, de acordo com a vontade dentro do tempo de Deus. O mais importante é, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, né? Especialmente quando é algo segundo a vontade de Deus. E claro, não podemos deixar de fora esse detalhe, né, que Neemias era assim, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, é algo que também nós não podemos deixar de fora na nossa vida. E a gente vê aqui Neemias, um grande homem de Deus, um profeta, que foi responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi um dos responsáveis pela reconstrução da identidade do povo judeu depois do cativeiro, da reconstrução da vida espiritual deles. Ele não teve a oração atendida no mesmo dia, na mesma hora, mas meses depois. Então a gente vê que é normal muitas vezes parecer que nada está acontecendo, mas está. E a oração move a mão de Deus. E as portas que Deus abre são muito melhores do que as portas que nós mesmos poderíamos abrir com a nossa própria força, vontade, iniciativa. As soluções que vêm de Deus são muito melhores, as respostas que vêm de Deus são muito melhores do que aquelas que nós poderíamos alcançar com a nossa própria força, iniciativa e vontade. Então sempre vale a pena depender de Deus, entregar nossas necessidades ao Senhor e continuar obedecendo a Ele. E uma outra pergunta válida é: quantas vezes nós temos que orar? Também depende do que o Espírito Santo nos impele a fazer. Na Bíblia a gente tem exemplos de orações que foram feitas uma vez, orações que foram feitas várias vezes, não depois mais, como o caso aqui de Neemias, ele depois teve um tempo, um espaço de tempo, né? Mas na maioria das vezes eu creio, e a gente vê isso na Bíblia também, que somos levados a orar até sermos respondidos, várias vezes até a resposta chegar. O mais importante é que a oração nunca deixe de fazer parte da nossa vida, nesse sentido que a Bíblia diz: orai sem cessar. A oração nunca deixe de fazer parte da nossa vida, e eu encorajo você nesse dia a orar sem cessar, a continuar orando e a continuar sendo fiel a Deus. Que Deus te abençoe.